A Kepler Weber teve uma queda de 61,1% no lucro líquido no segundo trimestre. O valor total chega a 14,4 milhões de reais no período. Já o EBITDA registrado pela empresa somou 37,9 milhões de reais, um recuo de 40% quando comparado com o mesmo período do ano passado. O final do segundo trimestre desse ano foi marcado por sinais consistentes de estabilização no desempenho, isso segundo a empresa. O mês de junho foi responsável por 56% do EBITDA do trimestre, refletindo o início do ciclo histórico de alavancagem operacional. Essa dinâmica confirma a resiliência do modelo da empresa e reafirma os pilares que sustentam a tese de investimento da Kepler, que é uma base recorrente fortalecida, presença geográfica estratégica e também soluções de alto valor agregado. E é sobre esses números que eu converso agora com o Bernardo Nogueira, CEO da Kepler Weber, que já divide tela aqui comigo, que eu tenho o prazer de conversar e de receber aqui no CNN Money News. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Bernardo, eu queria começar entendendo exatamente os fundamentos por trás desse resultado, né? A gente teve essa queda expressiva, né, publicada pela empresa, e queria entender o que, quais são as bases exatamente desses números, né? O que explica uma redução de 61% do lucro líquido, né, registrado no último trimestre, no mesmo período, perdão, do ano passado? O resumo, né, Vitor? Nós temos três aspectos que influenciam bastante o agronegócio como um todo e a Kepler Weber, né? O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é o preço das commodities. Então, o oxigênio do sistema é dado pela rentabilidade dos agricultores e depois das cooperativas, das trades e assim por diante. E a gente vê que os preços das commodities estão em níveis né, de pré-pandemia, e as margens da cadeia, né, dos agricultores, de toda a cadeia do agronegócio brasileiro, estão abaixo, principalmente em soja, milho, trigo, arroz, estão abaixo do que a gente viu nos últimos 10 anos. Então, realmente, a gente está vivendo margens bastante apertadas. A gente vê um resultado disso com inadimplência em alguns setores, não é o nosso caso. O segundo aspecto é a taxa de juros, né, que foi elevada bastante aqui nesses últimos seis meses, principalmente, né, chegando a 15%, a maior taxa de juros dos últimos 20 anos no Brasil. E aí o terceiro, que aí é um vento a favor para o nosso negócio, que é esse grande protagonismo do Brasil, vem fazendo a gente crescer a produção. Então, o Brasil saiu de 200 para 340 milhões de toneladas nos últimos 10 anos, na última década, e existe uma demanda muito grande por armazenagem, né? Então, a gente vê, aqui atrás de mim tem uma pintura de um silo, né, que a Kepler fornece, e está em alta demanda. Então, armazenar a produção agrícola sempre foi necessário na história da humanidade, só que ela se tornou crítica aqui nesses últimos 5 anos, né? Então, a foto é essa que você pintou, né, de queda de lucro, queda de rentabilidade nesse trimestre versus o ano passado, mas a gente já vê aqui, já em junho, mas principalmente no terceiro trimestre, aqui no quarto trimestre, a gente vê uma recuperação gradual da nossa rentabilidade, muito por conta dessa super safra que a gente teve aqui em 25. Esse aspecto, né? Porque como a gente trouxe, inclusive, aqui antes de convidar você para essa conversa, para essa entrevista, o mês de junho concentrou 56% do EBITDA do trimestre, né? Registrado no trimestre, Isso. que indica exatamente essa retomada. Eu queria entender, isso tem apenas tem alguma questão de sazonalidade? Você citou exatamente esse período de safra. Eu queria entender o que isso representa, o que a gente pode esperar, inclusive, né, para os próximos meses, também pensando ali em curto e médio prazo em relação a esses resultados e o que essa recuperação no mês de junho, né? É isso. Ela indica. Ela indica que a gente está entrando na nossa temporada de maiores faturamentos, né? E a gente vê aqui já um terceiro trimestre uma recuperação gradual da nossa rentabilidade e também no quarto trimestre. Então a gente viu um primeiro semestre com uma queda de 40% versus o 2024. A gente espera que isso encoste um pouco aqui no segundo semestre. E, de novo, gradual, né? Um passo primeiro no terceiro tri e aí no quarto trimestre um resultado ainda mais consistente e trazendo a nossa rentabilidade para um nível bastante saudável para o nosso segmento.
Momento de bastante incerteza, Bernardo, você citou, né, as taxas de juros bastante elevadas, essas questões sazonais, evidentemente também o impacto no preço das commodities. Eu queria entender como esse cenário de incerteza proposto pelo presidente dos Estados Unidos, né, em meio a esse tarifaço, ele tem impactado, ou pelo menos, se não impactou ainda os resultados de uma forma prática, podem impactar algum tipo de previsão acerca dos resultados da empresa. A gente consegue fazer essa correlação ou não? Bom, acho que, em primeiro lugar, tudo o que está acontecendo traz bastante incerteza e volatilidade, né? E aí essa incerteza e volatilidade, com certeza, tem um impacto em câmbio, que tem um impacto em juros, né? Então, são de aspectos mais indiretos. De forma mais direta para a Kepler, eu diria que a gente está, de certa maneira, distante dessa discussão, porque nós não exportamos nenhum equipamento dos Estados Unidos, nós não importamos equipamentos dos Estados Unidos, e os nossos clientes, na sua grande maioria, são membros da cadeia produtiva de soja, milho, trigo, arroz, que não estão diretamente relacionados aí com os Estados Unidos e com as barreiras tarifárias, né? Então, eu não consigo enxergar aqui no curto, médio prazo um impacto direto no nosso negócio, relacionado aí às discussões tarifárias. A China tem uma participação relevante também, né, nessa área internacional da Kepler. Eu queria entender se as operações na Argentina poderiam, de alguma forma, ser um mecanismo de driblar, né, essas tarifas. Nessas relações, principalmente comerciais com os Estados Unidos, você citou que não há uma relação tão estreita, né, mas se essa operação né, com os nossos irmãos ali, ela poderia ser, de alguma forma, uma possibilidade de abrandar esse impacto ou não? Sim, a gente já está com essa execução bastante clara e é interessante comentar, né, que a Argentina estava fechada para o mercado brasileiro, né, para o mercado internacional até 2023. Então, a gente saiu de zero faturamento na Argentina e hoje a Argentina, em 25, ela já representa 30% do nosso negócio internacional. Então, é o grande crescimento que a gente vê no negócio internacional, ele vem da Argentina, e existem alguns aspectos super interessantes aí, que são, né? Então, a Argentina é o terceiro maior produtor de soja, exportador, então tem uma competitividade natural com terras férteis, boa logística, estava numa situação fechada, né, que se abre agora, e a gente percebe, eu tive na Argentina agora em julho, visitando clientes, a gente percebe alguns aspectos interessantes. Primeiro que a infraestrutura está bastante sucateada, né? Então existem muitos investimentos a serem feitos agora que o mercado abriu. Segundo, para a Kepler exporta para a Argentina há 87 anos. Então, os maiores arrozeiros, produtores de soja, moinhos de trigo da Argentina possuem equipamentos Kepler Weber, né? Então, eles têm essa relação com a empresa, conhecem a qualidade. E o terceiro ponto aqui, né, do nosso interesse na Argentina, nós estamos a 200 quilômetros da fronteira. Então, a nossa fábrica principal, a nossa matriz, né, onde a Kepler nasceu, ela está mais próximo da Argentina do que de Porto Alegre, né? Então, nós estamos aí logisticamente, né, tecnicamente, muito bem colocados para aproveitar essa oportunidade do mercado argentino. Quando você citou muito rapidamente o câmbio, eu queria entender exatamente o impacto dessa desvalorização, né, bastante significativa do câmbio desde o início do ano, né, desde o início do governo Trump, evidentemente pautada também por questões internas, mas enfim, eu queria entender como isso impacta exatamente essas exportações, né, do ponto de vista de receita para vocês. Olha, uma, o câmbio impacta de duas maneiras, né? Principalmente uma desvalorização. Ele vai dar mais competitividade para o Brasil em mercados internacionais. Então, quando a gente vai para a Argentina, por exemplo, a gente compete com outros players brasileiros que estão na mesma situação, mas também com players da Turquia, dos Estados Unidos, né? Então, um real um pouco mais desvalorizado favorece aí a exportação, com certeza, de qualquer produto brasileiro. E existe um outro lado pro agronegócio, que uma desvalorização também, claro, gradual, não, né, sem estouros, né, também favorece toda a cadeia produtiva. Então, o sojicultor, as exportações de milho do Brasil se tornam mais competitivas quando você tem uma certa desvalorização cambial. E
acho que só vale um parênteses aqui, que não é né, pro agronegócio, não é uma bala de prata, porque muitos dos insumos são dolarizados, né? Então, adubos, diesel, né? Hoje em dia, biotecnologia, sementes, defensivos, muita coisa dolarizada, mas mesmo assim você dá um oxigênio para o agricultor né, se tornar aí um pouco mais rentável quando você tem uma desvalorização, de novo, gradual, né? Ninguém é favorável à instabilidade ou choques, né? A gente pensa nesse cenário de estabilidade, né, Bernardo, e tem essa perspectiva também de uma possível punição, pelo menos aventou-se isso acerca dessas relações comerciais, né, que existem entre Brasil e Rússia, principalmente pensando no mercado de fertilizantes. Eu queria entender se essa possibilidade de algum tipo de crise de oferta de fertilizantes no mercado brasileiro também preocupa a empresa do ponto de vista operacional, a médio e a longo prazo. De forma indireta, né? Porque nós estamos, obviamente, inseridos dentro do agronegócio, Claro. então uma possível inflação em fertilizantes vai refletir numa menor competitividade da cadeia produtiva brasileira e isso indiretamente, eventualmente, poderia chegar na queda. O que eu acho, assim, olhando histórico, né? Eu estou no agronegócio, eu brinco há 40 anos, né? Porque meu pai é produtor rural, então acompanho isso, fiz agronomia, então acompanho o agro já há bastante tempo. E o agro, pelo menos o brasileiro, ele de certa maneira, ele foi imune a muitas crises, né? Então, lá em 2008, o agro continuou crescendo, durante a Covid, o agro continuou crescendo, e na Covid, inclusive, e depois também na guerra da Ucrânia, quando começou, continuaram-se as exportações de fertilizante, porque por duas razões. Primeiro, pelo esse protagonismo brasileiro, essa a habilidade brasileira em ser competitivo no agronegócio, mas também porque a produção de alimentos é algo vital, né? Então, quando começou a guerra da Ucrânia, alimentos, né, trigo e adubo ficaram fora de qualquer né, da grande parte das sanções econômicas, né? Eu acho que a Bernardo, gente está num lugar relativamente protegido, vamos dizer assim. não, sim, sem dúvida. Eu queria entender agora um pouquinho das estratégias da empresa, né? Porque essa semana houve esse anúncio da efetivação da compra de mais de 890 ações ordinárias da Procer, né? Eu queria entender exatamente essa estratégia. Tem algum fundamento que você pode transpassar para a gente acerca dessa estratégia, dessa aquisição? Tem uma vocação maior a exatamente essa estratégia de verticalização dos negócios? Eu queria entender qual é a base exatamente dessa estratégia. Essa estratégia ela é super interessante, né? A Kepler completou agora em maio 100 anos. Então, ela é uma grande indústria brasileira. E a Procer, que é essa empresa que a gente fez mais essa aquisição agora, ela é a Apple Watch dos silos. Então, do silo que está aqui atrás de mim, né? Ela é a Apple Watch da conectividade a essas unidades armazenadoras. Então, até 2023, a Kepler vendia essas unidades e ficava em contato com o cliente quando ele precisava de algum equipamento. Agora, com a digitalização, né, com esse Apple Watch dentro das unidades, a gente consegue não só vender os equipamentos, fornecer esses equipamentos para o nosso cliente, mas a gente fica conectado com ele, ajudando ele a conservar a produção em tempo real. Então, estrategicamente para a companhia, ela traz aí uma recorrência de receita e uma recorrência da conectividade com esse cliente. E aí o próximo passo que a gente está entrando agora, e a gente assinou um acordo com a XP em maio, como é que agora que nós temos, né, a Kepler possui essa conectividade do pós-colheita brasileiro, a Kepler sabe aonde está a soja, o milho, as quantidades e qualidades desses produtos pelo Brasil, o trigo, o arroz, a gente consegue, né, conectar a cadeia e gerar valor para toda a cadeia, né? Então, nós estamos agora conversando com seguradoras que nos dizem que eles gostariam de oferecer produtos, que clientes pedem produtos, só que eles não têm os dados para poder fazer a estatística para oferecer aquele produto. E agora, com a Procer, eles conseguem ter esses dados. Então, a gente está em conversas avançadas com seguradoras, com empresas de logística, com bancos, com tradings, com cooperativas, né, utilizando dados para aumentar a eficiência do agronegócio brasileiro.